Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste vídeo, vamos dar continuidade ao vídeo anterior, parte 1, sobre a culpa. Vimos no vídeo anterior o porquê do sentimento de culpa manifestado pelo remorso, pelo qual ficamos remoendo a culpa, se martirizando, se culpando incessantemente por algo que aconteceu. Ele é uma barreira, um obstáculo para nós acolhermos o amor de Deus para conosco. E vimos também que é a certeza desse amor que nos liberta da opressão dos inimigos da alma, o diabo, o mundo e a carne. Só que, para nos ajudar a apreender melhor este aforisma, ou seja, esta máxima, o remorso é uma barreira, um obstáculo para nós acolhermos o amor de Deus para conosco. Para acolhermos então este aforisma, é preciso distinguirmos dois tipos de amor. O amor ativo, que é quando eu sou o agente do ato de amar, quando eu amo alguém. Existe o amor passivo, que é quando somos amados por outro. Então, o amor que nos salva é o amor passivo de Deus para conosco, pois Ele, Deus, tudo faz para nosso bem, seja para o nosso bem neste mundo ou para o mundo que há de vir, a vida eterna no céu com Ele. É aquela máxima: Deus não fará de tudo para que não soframos, mas Ele fará de tudo para salvar a nossa alma, mesmo que para isso precisemos passar pelo sofrimento. Deus quer nos salvar mais do que nós mesmos queremos. Deus nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. O próprio Espírito Santo nos ensina, por São João, sobre este amor passivo de Deus para conosco. Em 1 João 4,10, diz assim: o amor consiste nisto, não em termos nós amado a Deus, mas em Ele ter nos amado primeiro. Ou seja, quando ainda estávamos condenados à morte eterna sem Deus, devido à transgressão de nossos primeiros pais. Então, o amor consiste nisto, não em termos nós amado a Deus, mas em Ele ter nos amado primeiro, enviando seu Filho para expiar, ou seja, pagar os nossos pecados. Assim, diante disso, troquemos, pois, a solidão espiritual do remorso pela alegria de andar neste mundo debaixo de um olhar que nos ama. E ama com um amor impenetrável, um amor que supera todo o entendimento humano, conforme o Espírito Santo nos instrui em Isaías 55:8. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Abandonemos já, pois, com auxílio da graça, a solidão espiritual do remorso. Nós não estamos sós, temos Deus conosco, Ele que nos ama. Então,
Abandonemos a solidão espiritual do remorso pela alegria de andar neste mundo, debaixo de um olhar que nos ama, um olhar que provê. É a providência de Deus. Vejam, etimologicamente falando, o verbo prover vem do prefixo pro, que quer dizer em favor de algo ou alguém, e do sufixo ver, que significa olhar por algo ou alguém, olhar no sentido de cuidar, no sentido de orientação do nosso olhar para algo ou para alguém, no sentido de olhar para esse algo ou esse alguém a favor e não contra. Um olhar que vê a favor, um olhar que provê, que vê a favor. Esse é o olhar de Deus para nós. Então, a alegria de andar neste mundo debaixo de um olhar que nos ama. Vivamos esta alegria e, vivendo assim, nos libertaremos do jugo, do medo, da preocupação com o que comer, com o que vestir, aonde morar, do jugo da preocupação com o futuro. Ao vivermos na certeza de caminhar neste mundo debaixo de um olhar que nos ama, nos libertamos também do jugo da angústia, da tristeza, da ansiedade, pois temos a inabalável certeza que tudo é graça, segundo o Espírito Santo por Santa Teresa de Lisieux. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito, segundo o Espírito Santo por São Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mateus 10, 29. E Deus é bom, nele não existe o mal, nos revela o mesmo Espírito Santo no Salmo 91. Então, temos esta certeza na palavra com P maiúsculo, que é o próprio Verbo encarnado. Outra, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, segundo o Espírito Santo em Romanos 8, 28. Todas essas verdades, então, são promessas divinas, e Deus não se engana e não engana ninguém. E vivendo assim pela fé, estamos dando testemunho de confiança nele, em Deus, nos planos dele e não nos nossos planos, nos nossos raciocínios. Isso agrada muito a Deus, pois é prova concreta de fé nele, de fé em Deus. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, segundo o Espírito Santo em Hebreus 11, 6. Quando então nós trocamos consciente e livremente a nossa vontade pela dele, ou seja, pela de Deus, aceitando como um bem a vontade dele, quando então damos esse passo no escuro da fé, ou seja, quando tudo nos diz o contrário, quando, apesar de toda desesperança humana, nós confiamos nele, em Deus, Deus então substitui a nossa miséria pelo seu poder. Portanto, eu, você, precisamos o quanto antes fazer este exercício contínuo, constante, de aceitar como o melhor para a gente a vontade de Deus, pois Ele sabe o que faz. É preciso, pois, crer urgentemente, pela graça, neste amor insondável de Deus por nós. Ele, Deus, que por puro amor e bondade nos criou, e após o pecado original, por benevolência maior ainda, na cruz, nos perdoa, livrando-nos da morte eterna, abrindo-nos assim as portas do céu. Deus, que tantas bênçãos e graças tem derramado em nossas vidas, tantas vezes tem nos livrado das mãos do inimigo. Deus já nos perdoou de tamanho pecado, de tamanha culpa. Como é que eu, você,
Não vamos nos perdoar a nós mesmos por algo que aconteceu, entende? Então, para eliminarmos o remorso de nossas vidas, esse sentimento devastador precisa e deve ser iluminado pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Sim, porque a chave para perdoar a nós mesmos é o próprio perdão que Deus nos ofereceu e oferece. Então, quem tem dificuldade de perdoar não só a si mesmo, mas aos outros, sofre, vejam bem, sofre de uma doença de memória. E que doença é esta? A doença de quem se esqueceu da sua condição de pecador, já perdoado por Deus, de uma ofensa infinita contra a majestade divina dele. Entende? Assim, ao não nos perdoarmos a nós mesmos, estamos sendo ingrato para com Deus e injusto para com a gente mesmo. É exatamente a lição que se tira do Evangelho do Rei, que ajusta as contas com seus servos, em Mateus 18, 23 a 35. E que diante do servo que lhe devia uma fortuna, o rei lhe perdoa, pois o servo lhe suplica misericórdia. Mas este mesmo servo, beneficiado pela misericórdia de seu rei, ao encontrar um companheiro de serviço que lhe devia certa quantia e não podia lhe pagar, agrediu o seu companheiro, que, ao lhe suplicar um prazo, ao invés então de agir com misericórdia, o mandou para a prisão, com a ordem de que de lá só saísse quando tivesse pago toda a dívida. E, ao saber disso, o rei chamou o servo e disse: servo mau, te perdoei toda a dívida porque suplicastes misericórdia. Não devias tu também compadecer-te de teu companheiro de serviço? Está aí. Esta é a mesma realidade que acontece no remorso. Deus usou de misericórdia para com você e você não irá se compadecer de você mesmo? Então, não é impossível. Por mais doloroso que seja o sentimento de culpa que estejamos vivendo, não é impossível nos perdoar, pois alguém com A maiúsculo já se entregou por cada um de nós para nos perdoar. Não é impossível darmos o difícil, o doloroso, o quase impossível passo de perdoar a si mesmo. Não é impossível fazermos esse sacrifício porque Ele, o próprio Deus encarnado, que era muito mais do que nós, já se sacrificou dando a vida dele para nos perdoar. Dê então este passo. Perdoe a si mesmo. Se perdoe até mesmo pelo fato de você não ser o homem ou a mulher que você gostaria de ser. O remorso esconde, na verdade, um grande pecado, o orgulho. Sabe por quê? Porque quem vive a experiência do remorso é porque se faz aquela pergunta: logo eu fui capaz de fazer isso? Ou então, por que isso foi acontecer logo comigo? Quer dizer, qualquer pessoa poderia cometer determinado ato que levasse ao sentimento de culpa, mas não você. Quer dizer que o infortúnio poderia ter acontecido com qualquer pessoa, menos com você. O grande você. Você, a última Coca-Cola do deserto. Você, a última bolachinha do pacote. É ou não é? Se diminua. Você está querendo ser maior do que é. Deixe de querer ser um deusinho que determina o que vai e o que não vai acontecer com você. Deixe de querer ser um reizinho ou uma rainhazinha para os quais nada pode dar errado. Entende o orgulho que está por trás do remorso? O problema é que nós paparicamos demais o nosso eu, de modo que, se as coisas não acontecem conforme a nossa vontade, quando a nossa vontade não é satisfeita, quando as coisas saem diferente daquilo que nós queríamos ou planejávamos, nós ficamos emburrados, revoltados com o acontecido
e revoltados com Deus. E Deus permite a contrariedade, o infortúnio, exatamente para quebrar o nosso orgulho e nos fazer mais humildes, pois Ele nos ama e nos quer no céu. Mas para entrar no céu é preciso vivermos a humildade, afinal, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Nos ensina o Espírito Santo em Provérbios 3, 34.